Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma programação que está inclusa no projeto do espetáculo Memórias Líquidas, que é a contrapartida do projeto, onde a gente vai fazer um bate-papo aqui com artistas da nossa região, do nosso Pará, né? Dois artistas aqui de Belém, né? E mais uma artista de Paraopebas, que é um lugar onde já estive presente. Já vivi durante 5 anos e tive a oportunidade de conhecer profissionais e de trocar muitas figurinhas artísticas nesse local que também produz muita arte de qualidade. Como eu disse, esse momento faz parte, né, da contrapartida do projeto Memórias Líquidas, né, que é um projeto aprovado pela Lei, né, de Emergência Cultural número 14.017 de 2020, né, através do edital de dança da Lei Aldir Blanc. Então, fica aqui nosso agradecimento à Secretaria de Cultura do Pará, a Secult, a Setur, ao Governo Federal pelo fomento a esse projeto, que só seria possível graças a essa Lei de Emergência Cultural. E vamos introduzir os nossos convidados, né? Primeiramente, nosso diretor queridíssimo, que foi responsável pela dramaturgia e direção teatral e também produção, através da Folhetim Produções Culturais, desse espetáculo, Gualdídimo, de Belém. Muito bem-vindo, Gualdídimo. Obrigado. Vamos introduzir também a nossa outra convidada, artista daqui de Belém, também, que é uma artista que está quase se formando aí no curso, na graduação em dança, também uma grande artista de teatro musical, uma excelente intérprete, cantora, a nossa queridíssima Taina Leite, de Belém do Pará também. E por último, e não menos importante, o motivo de nós estarmos aqui reunidos, né, é a presença dessa grande artista também do Pará, lá de Paraopebas, que desenvolve um trabalho, né, com balé clássico, lá na Solário, e para a gente é uma honra estar recebendo ela aqui para fazer essa troca, esse intercâmbio entre a região aqui do Nordeste e Sudeste do Pará. Ana Tereza, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bom? Muito Uma honra fazer parte disso. Muito obrigado, Ana, pela sua presença, tá? Para a gente é muito importante ter você aqui nesse momento, para a gente fazer essa troca, né? Enfim, e esse intercâmbio cultural aqui a respeito do espetáculo Memórias Líquidas. Para início logo de conversa, vamos mostrar um trechinho do nosso espetáculo para que a gente possa começar a nossa discussão. Então, vamos ver um pedacinho desse vídeo para ele. Aí, muito bom, gente. Uma curiosidade sobre essa cena, gente, é que o espetáculo, né, a ideia Memórias Líquidas, surgiu a partir dessa pequena célula coreográfica. Ou seja, o espetáculo ele foi desdobrado em aproximadamente 30 minutos, né, a partir dessa pequena cena
que é o Memórias Líquidas, que é a cena que abre o espetáculo, que é o momento em que eu meio que suspendo as minhas memórias, metaforicamente falando, e mergulho nelas para que aí o espectador possa entender o que é que são essas memórias, né? Então, para mim, foi muito legal poder desdobrar essa cena em um grande espetáculo como foi esse. Eu quero falar um pouco aqui com o nosso diretor, primeiramente, para ele dizer um pouquinho como foi dirigir essa cena, quais foram os direcionamentos que ele deu para que essa cena pudesse, né, enfim, entregar o que ela precisava entregar. Bom, foi um prazer dirigir esse espetáculo, e essa cena em especial, para mim, marca bem o conceito artístico que a gente busca nesse trabalho. É uma cena que eu acho muito poética, eu acho que é muito etérea, né? Ela traz para a gente essa questão de reviver memórias, realocar sentimentos, buscar outras sensações, né, que são fora do nosso cotidiano. Eu acho que a gente foi muito feliz em conseguir unir esses conceitos e transformar isso em realidade. A cena ela começa com um take fechado e esse take progressivamente vai abrindo, né? Então a gente brinca também com a linguagem da videodança, que é uma coisa que para mim é mais marcante no espetáculo, essa brincadeira entre vídeo e dança, né? A gente está muito acostumado a fazer espetáculos ao vivo, com público, com conexão real, com conexão direta. Então, fazer um trabalho de videodança para mim é uma novidade. Eu já venho trabalhando há mais de um ano com videoclipes, e isso eu sinto que me preparou para aceitar e enfrentar e entregar esse desafio, que foi elaborar um espetáculo novo, uma criação única, uma criação que não é baseada em nada precedente, uma criação orgânica original do JC, e trazer isso para a vida. Então, acho que, semelhante às memórias líquidas que entram e saem da gente e formam o que a gente é, a experiência de trabalho também agrega muito, né? Então, esse trabalho que eu venho fazendo com videoclipes me agregou demais para entender melhor a dinâmica do corpo no vídeo, como o corpo fotografa, né? Como explorar melhor os ângulos e como explorar melhor a visualidade corporal de um bailarino no vídeo. Isso é muito legal, é muito importante a gente saber disso, né? E com certeza a sua experiência com clipes, né, que envolvem dança principalmente, te trazem essa expertise de saber, né, direcionar e saber direcionar o olhar da câmera ali junto com o trabalho, o trabalho do Vinícius Fleury, né, para focar no, perdão, o que realmente importa ali naquele momento, né, o que precisa ser captado de verdade. E eu queria ouvir um pouquinho da Ana Teresa, o que foi que ela achou dessa cena, se ela conseguiu, qual foi a leitura que você teve desse momento inicial aí do espetáculo? Você já conseguiu sentir ali naquele início do que se tratava? Eu achei incrível. Eu achei incrível, Jota, na hora que você mergulha e aí já vem a jarra, sabe? Foi uma coisa assim, uma conexão, né? Eu estou mergulhando e me transformando em várias sessões de água, né? Eu fiquei impressionada como vocês conseguiram passar essa mensagem de... Tu entraste ali, né? Parece que deu um mergulho naquele recipiente. Foi um negócio assim que eu achei que foi bem forte, essa parte da mensagem. Eu acho bacana você comentar sobre isso, porque inicialmente, quando a gente estava conversando e fazendo o briefing do espetáculo, né, que o JC desejava mostrar, porque na verdade eu fui, apenas um intérprete, né, uma válvula, como chama em inglês, vessel, né, uma válvula de interpretação do que o JC queria, porque ele é a grande mente criativa por trás do trabalho. Então, quando a gente conversou inicialmente sobre a ideia do espetáculo chamar-se Memórias Líquidas, eu parti por um conceito mais filosófico de liquidez, de relacionamentos líquidos, de coisas fluidas. E ele falou, não, líquido não, porque eu quero água, é questão de água, uma coisa aquífera, eu quero a água presente no espetáculo. Mas eu falei, mas como assim? Não, eu quero água, a gente vai pegar uma jarra de água e é isso que vai criar o espetáculo. Então é muito interessante você mencionar isso. A Tainá também, que é intérprete, né, criadora, ela tá quase se formando aí já, né? Você já apresentou o TCC, eu acho, já, né? Ela vai apresentar agora? Já apresentei. Já apresentou. Vocês lá na escola de teatro e dança tem muito essa dinâmica de trabalhar, né, com elementos e tudo mais, trazer essa questão metafórica para a dança, né? Era uma das minhas perguntas para ti hoje.
que eu tinha essa curiosidade porque eu já tive acesso a alguns trabalhos onde a questão da água era trabalhada, né, de uma outra maneira, lógico, porque a gente tem infinitas formas de retratar esse elemento, segundo alguns teóricos, a água é o início de tudo, nós somos 75% feitos de água, e eu queria saber de onde vem essa tua inspiração, e é um tema que particularmente me toca muito, porque o elemento que me rege é a água, e eu acho extremamente assim profundo, filosófico, toda essa ligação que tu faz da tua trajetória com esse elemento. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Claro, pode falar assim. A inspiração dessa cena em específico é porque eu sempre gostei muito de trabalhar com coisas etéreas, assim, coisas muito mirabolantes. A grande questão é como é que eu vou traduzir isso para que isso se torne entendível para o público, né? Porque você não pode trazer uma coisa extremamente complexa que ninguém vai entender, né? E aí a mensagem vai ficar no ar e aí não vai chegar nas pessoas. E eu queria muito que essa mensagem chegasse. E eu lembro de estar assistindo Harry Potter e tem um artefato, né, do Dumbledore, que é o grande mago lá e tudo mais, que é a penseira, onde ele dispensa as memórias dele liquidamente, ele mergulha e lá ele tem acesso a coisas. Então, tipo, se ele precisa saber de um detalhe daquele momento, ele vai, tira a memória dele, coloca naquele jarro, ele mergulha a cabeça, ele tem acesso, ele consegue ver tudo o que aconteceu naquele momento ao redor, então ele consegue perceber detalhes que ele não conseguiu perceber na hora, entendeu? E aí, essa cena ficou matutando na minha cabeça por muito tempo. Falei, gente, que coisa interessante, né? E a gente aqui, no caso, né, no norte, enfim, tem uma relação muito grande com a água. Todo dia chove, basicamente, aqui. Todo dia chove. A gente é cercado de rios, a gente tem essa conexão com o rio muito grande, com água, sabe? E eu acho que faz todo sentido trazer isso como uma memória, né, de fato, pra gente. Então comecei, cara, eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso, porque é uma ideia muito legal, muito original, e eu acho que tem super chances de dar certo. E aí eu trabalhei com isso, e também já emenda na movimentação. Eu gosto muito de trabalhar uma movimentação mais lânguida, mais fluida, sabe? E se a gente for fazer um paradoxo, assim, digamos, um paradoxo não, uma comparação, né? A água e a movimentação são fluidos, né? A água é muito fluida, muito líquida, né? Ela é suspensa, ela não tem fim, ela tá ali, é como se fosse um movimento que não para, é como se fosse um rio andando e tal. E aí tudo isso foi alimentando as minhas ideias, e foi por isso que eu cheguei nessa ideia assim, do espetáculo, que foi muito incrível para mim, sabe? Para mim foi, eu sempre embarco nessas ideias muito mirabolantes porque eu amo. Agora o grande processo mesmo é desenvolver isso para fazer com que o público entenda, né? Como é que isso vai surgir? Ana, você tem alguma pergunta para fazer sobre essa cena? Ou como é que você trabalha também como coreógrafa, né? Quando a gente tem uma escola de dança, geralmente a gente apresenta uma cena ou outra. No balé clássico, a gente tem uma movimentação muito já predita, digamos assim, né? Porque o balé clássico ele é o mesmo no mundo inteiro, né? Não muda. O que muda são a forma de ensinar, né? As escolas e tudo mais, os métodos, mas a movimentação do balé é sempre a mesma. Você utiliza sempre essa caixinha do balé clássico ou você tenta se expandir como coreógrafo? Como é que é o seu processo aí no balé clássico? Recentemente, eu comparei minhas bailarinas com os ipês, as flores dos ipês, e montei um balé onde elas eram as flores dos ipês. E ficou bem, como você falou, uma leveza, né? Homenagear os ipês de Paraupebas que enchem as nossas ruas, e ficou muito bacana. Eu tenho um pouco disso que tu falaste, pegar a essência, né, das coisas, e é muito bom. Inspira, né? Traduz aquilo que a gente está pensando. Eu acho que é muito bacana. E essa tua, vamos dizer assim, ideia, né, inicial de usar água, ela ficou muito nítida, assim, passou o que você queria. Ficou uma coisa. Na hora que eu vi, eu digo, meu Deus, eu sou assim muito fã
coisas diferentes, né? Não ser o mesmo sempre, a forma de demonstrar a dança ou a arte, né? Eu gostei muito. E é muito legal essa ideia do IP, porque eu já morei em Paraopebas, eu passei 5 anos da minha vida em Paraopebas, e eu sei que o IP é uma espécie muito característica nessa região, ela é presente em grande quantidade, então tem um período do ano em que a PA que corta a cidade, né, ela é toda cheia de IPs, então tem um período do ano que ele Inunda, floresce né? Inunda. e fica, tipo, a coisa mais linda, a PA inteira, assim, de cabo a rabo da cidade fica cheio de flores, é a coisa muito linda. Então, é muito legal você pegar, às vezes a gente procura inspiração tão longe, né, e a gente esquece de olhar ao nosso redor e ver que tem coisas, assim, que são super interessantes de serem trabalhadas, como, por exemplo, como você fez, o IP, né, pegar a folha do IP, que é uma coisa que é muito presente na nossa realidade, e trazer isso para a dança. Isso. É muito A roupa interessante. delas, cada uma tinha uma cor, né? Do IP, amarelo, rosa, o branco. E aí o tecido esvoaçante, né? Quando elas giravam, parecia a flor caindo. Muito bonitinho elas. E é assim, Muito legal. a arte vem com uma inspiração, né? É o que você disse. Você procurou essa inspiração para demonstrar o que você estava pensando. E bacana você Muito mencionar absurdo. tecidos também, que a gente utilizou isso durante a nossa gravação, né? O JC veio com a ideia de continuar o trabalho com a cena do nascimento. Eu fiquei com muita dúvida em como explorar isso cenicamente, né? A minha visão sempre vai para um palco, em como conseguir isso ao vivo com o público. Agora, transportar isso para o vídeo me foi um desafio muito interessante, me foi bem. Eu fiquei bem entusiasmado em conseguir transportar isso para o vídeo. E JC veio com uma ideia muito simples, em pegar um tecido, né, um voal bem leve, e transformar isso numa espécie de útero, um velcro, né, que completasse, que abraçasse o corpo dele, completasse-o como uma extensão do seu próprio corpo. Então foi uma ideia muito simples, mas que no vídeo ganhou uma força muito grande e traduz muito bem essa sensação de nascimento mesmo, né? De romper uma pequena membrana e abrir-se para o mundo. Inclusive, vamos aproveitar esse momento para já assistir um trechinho dessa cena agora, para a gente poder discutir ela também. Aí eu acho adoro essa essa cena. cena, eu adoro essa cena. Ela ficou com um visual lindo, bem melhor do que eu esperava. Assim, quando eu vi, eu fiquei chocado. Eu falei, gente, que coisa linda, ficou muito lindo visualmente aqui. Inclusive, com nossos parabéns ao nosso querido Vinícius aí, que fez esse trabalho maravilhoso. E eu já queria passar direto para a Tainá Leite, que eu vi que ela queria falar ali.
Eu queria os comentários dela sobre o que ela achou da cena. Queria primeiro parabenizar a questão da videodança. Para mim, a meu ver, esse é o momento onde mais capturou a questão da videodança. É o meu momento favorito do vídeo inteiro, do espetáculo todo. Então, eu sou suspeita. Mas, ao mesmo tempo, eu queria parabenizar pela solução e por essa interpretação que tu deste para esse momento. E eu vi um grande saco miniótico, uma pessoa adulta, tipo, isso dá uma imaginação, dá uma abertura na cabeça da gente, assim, até aí, e principalmente que eu queria comentar, ainda também sobre o vídeo inicial, é que, como vem de uma partícula da qual eu já havia tido acesso, eu já conhecia, tu tinhas um corpo quando tu tiveste uma primeira ideia. E neste momento, no Memórias Líquidas, é um outro artista. Então, até aí, essa liquidez, geralmente, que tu quis abordar, ela é nítida, ela é clara, como a Ana Teresa falou, e é fantástico, assim, o desdobramento da dramaturgia, né? E esse momento, para mim, é capturar a performance, o espetáculo, a videodança. Eu acho que vocês incorporaram perfeitamente, assim, brilhantemente, que era para ser feito. Eu fiquei muito orgulhosa de ti, da equipe. Eu amei, assim, esse momento é maravilhoso, assim, do espetáculo. Muito obrigado, Tainá. E essa cena marca o início das memórias, né? E como eu falei, como tu bem pontuou, a gente veio da água, né? Enfim, no nosso nascimento a gente está ali coberto por um saco, né? Que está cheio de um líquido que mantém a gente nutrido. Então a água sempre está envolvida na nossa vida. Foi por isso que, assim, essa ideia dessa cena partiu de uma coisa completamente diferente. Eu que adaptei para esse momento. A ideia que eu tinha na minha cabeça antes, para esse momento de eu estar coberto por um invólucro e tudo mais, é que eu pensava, eu estudei por muito tempo engenharia florestal aí em Paraopebas, né? E uma área que eu gostava muito dentro da área, olha, essa área que eu gostava muito era a tecnologia de sementes. Então, eu estudava muito essa questão da germinação, enfim, da quebra de dormência da semente, tudo mais, da planta nascendo. E aí, na minha cabeça, eu falei assim, caraca, e se eu fizesse uma coreografia que contasse isso? Então, eu começaria ali, dentro de um saquinho e tudo mais, e aí florescendo, florescendo. Então, eu queria trazer essa questão do florescimento, né, enfim, esse processo para a cena. E aí eu falei assim, é uma ideia muito legal, mas eu vou guardar aqui. E aí, quando eu estava pensando no que fazer no espetáculo, aí me veio essa cena, essa ideia na cabeça. Eu falei, olha, eu posso utilizar isso aqui. Caramba, a gente nasce, tá ali cobertinho por um líquido amniótico que, enfim, que vai nutrir o feto, que faz com que o feto esteja, né, enfim, nutrido e nasça com saúde. E foi a primeira cena, tipo, memória fetal, é onde começa tudo. E eu sempre acreditei muito no propósito das coisas, né? Eu sempre acreditei que a gente que está aqui nessa tela, a gente nasce com um propósito, a gente nasce para fazer o que a gente está fazendo nesse momento, né? Que inclusive é uma cena mais lá do final, às vezes a gente se distancia do nosso objetivo, mas ele está ali, sempre guardadinho, né? Para o momento que é oportuno, a gente conseguir voltar lá e abraçar esse sonho, essa vontade. E tudo começa dentro da barreira da nossa mãe, né? Quando a gente nasce, é o nosso propósito, é por isso que a gente vem no mundo, sabe? Eu queria até perguntar para Ana se ela se vê se ela consegue se enxergar nesse propósito, se ela consegue ver esse propósito na vida dela. Tu consegue identificar na tua vida isso eu sinto que eu nasci para fazer o que eu faço. Tu tá tendo mente. Eu sempre entendi que era uma missão a dança, mas eu tive que passar pelo processo todo, né, de aprendizado. Mas quando eu fui chamada a ser professora, foi bem casual, mas até hoje, né, a minha missão de passar o que eu aprendi e o que eu quero que as pessoas amem a dança. Mas na tua cena, o que me chamou muita atenção, depois que tu saíste, né, que teoricamente nasceu, um movimento que tu pode ter feito com uma intenção, para mim,
Quando tu passa a mão nos olhos, é como se tu abrisse a tua visão para o que tu vieste fazer na Terra. Isso passou para mim, entendeu? Quando tu faz assim com a mão, que tu passa nos olhos, é como quando a gente descobre o que a gente veio fazer aqui. Eu achei isso muito bacana nessa cena, porque na vivência dos meus 58 anos, hoje eu vejo que quando eu comecei com 7 anos a dançar, era o que estava previsto para eu fazer, né? Hoje, ensinar, passar o E meu é, amor para outras pessoas. e é Mas muito teve louco um isso. intervalo, disse que o teu vídeo me identificou muito, porque eu tive um intervalo de nutricionista de mais de 10 anos, longe da dança. E ela disse: não, venha cá. E aí é muito incrível. O meu olhar para o teu vídeo foi assim, parece que eu estava me vendo. E é E muito Muito legal isso. obrigada por Ai, essa. desculpa. Pode. Pode falar, Tainá, pode falar. Não, e essa questão do olho, só pensando também, ainda nesse ponto desse movimento, chega a ter até uma coisa meio infantil, sabe, amiga? Como se tu fosse uma criança, assim, acordei, vou viver finalmente, assim, sabe? É muito, muito interessante, muito poético, sabe? É micro, é o poder do vídeo, é o poder do audiovisual. É uma coisa que é tão pequena, no palco, à distância, por mais que a gente esteja na primeira fila, tem um efeito. Mas quando você filma, é diferente, entende? Isso é um poder, é um superpoder que a gente ganha com a câmera. E isso é muito valioso, né? Isso é muito legal. Ainda mais nesse período todo que a gente está vivendo, onde os teatros estão fechados, a gente não tem esse contato direto com o público, a gente precisa continuar se conectando com o público, né? E o audiovisual foi uma forma disso acontecer. Inclusive, né? O projeto foi escrito para ser presencial. Iam ser 4 temporadas no teatro, 4 temporadas não, 4 sessões no Teatro Valdemar Henrique, e era um espetáculo itinerante que a gente ia levar para Parauapebas, né, Ana? Não sei se você sabia disso, mas a gente ia levar o espetáculo para se apresentar em Parauapebas presencialmente para os alunos da escola pública, mas por conta da pandemia, por questões de segurança, né, enfim, a saúde em primeiro lugar, a gente não pôde fazer isso, a gente teve que adaptar a ideia para o online, né? Inclusive também essa nossa conversa aqui que está sendo feita, ela era para ser também uma exibição para os alunos da escola pública de Parauapebas, que infelizmente não se fez possível por conta do decreto, né, enfim, que proibiu, né, por questões de segurança e saúde, que as aulas presenciais fossem suspensas. Então não teria como a gente fazer essa exibição, infelizmente, né, para os alunos de Parauapebas da escola pública, mas é uma coisa que eu quero, inclusive conversar com o Cris, que eu sei que ele, como você falou, ele gere um projeto, né, lá da prefeitura, que é para várias crianças, e eu quero oferecer esse espetáculo para que ele mostre para essas pessoas posteriormente, né, para que esse espetáculo chegue nessas pessoas que a gente escreveu também para que chegasse aí. Eu vivi muito tempo em Parauapebas e eu sinto que eu também quero contemplar a cidade, porque a cidade super me recebeu bem, artisticamente falando, né, e eu quero também dar essa contrapartida quando essa coisa toda, né, enfim, melhorar e a gente voltar ao normal, se é que a gente vai voltar, né, para que eu possa levar esse espetáculo, com certeza, para ser exibido em Parauapebas. E vamos seguir nosso papo, que está muito legal, vamos para a nossa próxima cena, para a gente assistir mais um trechinho e a gente discutir mais.
eu confesso para vocês que essa é a cena que mais me emociona no espetáculo. Eu, inclusive, me emocionei no dia que eu assisti na estreia, porque é uma cena que eu mesmo fiz, né, e tudo mais. Eu estava lá, né, gravando, mas assistindo, eu fiquei emocionado porque a cena, né, ela é basicamente o seguinte: durante, o que eu quis dizer, com essa jarra que é, enfim, posta água durante cena após cena, sou eu ali representado, né? Eu sou aquela jarra sendo nutrido pela dança. Então, cada vez mais eu estou transbordando, né? Cada vez mais eu coloco um pouquinho desse amor, né, para dentro de mim. E aí até o momento que eu chego ali, ó, transbordando, né? Só que eu me deparo com aquela questão que todo mundo, que acho que todo artista aqui, inclusive nós todos já nos deparamos, né? Que é de você não saber se aquilo é para você, ou você sente dúvida, sente medo, né? Enfim, o que, que vai ser de mim, como é que eu vou me sustentar, essa profissão muito, muito instável. E é aquele momento que a gente guarda o nosso sonho ali na caixinha, né? E guarda, né? Coloca num lugar muito seguro, onde ninguém pode alcançar, e aí vai viver outra coisa, né? E essa cena é basicamente isso. E aí, posteriormente a fazer isso, né, a gente vive aquela abstinência, né? A gente quer beber daquela água, a gente quer mergulhar naquela água mais uma vez, e não pode, porque a gente está num outro momento da nossa vida, né? E essa cena retrata justamente essa abstinência de você se afastar de algo que você gosta muito de fazer, né? E aí eu queria escutar da Ana agora, por exemplo, se como foi esse momento para você em que você precisou se afastar, né? Você falou que trabalhou por muito tempo como nutricionista até voltar a ser professora de dança. Conta pra gente um pouquinho desse momento que combina muito e que fala muito, né, nessa cena. Quando eu parei o balé, me formei e fui trabalhar fora de Belém, eu nunca imaginei que eu voltaria a ser bailarina ou que eu voltaria para um palco. Parece que, como você falou, tira, né? Guarda aquele sonho, porque ele não é possível financeiramente me sustentar. Na minha época não se ganhava dinheiro com dança, né? Mas uma coisa que a mensagem que ficou para mim, que agora eu vendo de novo, é vazios. Aqueles copos vazios, para mim, significou não ter o balé ou não ter a dança na minha vida, e nada preenche. Você pode colocar outras coisas no lugar, mas não preenche a sensação de estar no palco, de a gente que calça ponta, né? A sensação de estar calçando uma sapatilha de ponta, dançando o Lago dos Cisnes, nada. Aquelas 1000 pessoas te olhando, é uma emoção imensa ali naquele Teatro da Paz. E eu, nutricionista, fui para a reforma do Teatro da Paz. Andei por todos os lados do teatro, as pessoas me reconheceram. Olha, a ratinha do teatro. Eu chorei, gente, porque a gente acha que ninguém está vendo a gente, que a gente não é importante, ou que a gente não faz a diferença, né? E os funcionários do teatro, olha, Ana Tereza, o que tu está fazendo aqui? Ah, gente, eu sou nutricionista da empresa que está reformando o Teatro da Paz, sabe? E as pessoas me reconheceram. Olha, eu estou chorando aqui, porque eu sei que é muito importante quando a gente chama a dança. E agora que eu voltei, né, que eu já dancei no palco com a minha filha, com meu irmão, foi um dia assim lindo, tá com os dois no palco dançando, aos meus 50 e poucos anos, então é muito bom, é muito bom. Nada preenche, nada preenche. Quando eu vi os copos vazios, a sensação foi essa. Obrigado, Jota. É justamente isso, Ana, é justamente isso. E é uma coisa muito louca, porque a gente sai da área artística, vai fazer outra coisa, mas as pessoas, elas continuam reconhecendo a gente pelo que a gente fazia, porque é muito perceptível quando você faz alguma coisa com amor e quando você faz uma coisa por obrigação.
Quando você faz por amor, quando você é apaixonado pelo que você faz, as pessoas sentem, não tem como. As pessoas vão ver o seu empenho. Se você dá 100% na nutrição, você vai dar 150% na dança, que é o que você gosta de fazer. E as pessoas conseguem ver isso. Por exemplo, uma pessoa como a Tainá, né, a gente consegue ver a paixão, a entrega dela pela arte, por exemplo. O Gaudísimo também trabalha há muito tempo já, fez 10 anos de carreira, enfim, lançou um documentário sobre a carreira dele para registrar esse acontecimento que é muito necessário, sabe? A gente registrar os momentos, os artistas que fizeram, que fazem a nossa cena, né, Tainá? Eu queria que falasse um pouco para mim sobre essa cena também, sobre esse momento, se você já viveu esse momento aí de pausa, de abstinência por pausa e tudo mais. Já vivi, mas por motivos diferentes. Eu nunca me vi fazendo outra coisa na minha vida, assim, jamais. Só que, ao mesmo tempo, quando eu revi agora essa cena, porque eu já vi algumas vezes, porque eu gosto de estar preparada sempre, me veio uma frase da Gabi Amarantos, da música dela, da música Chuva, que diz assim: o ciclo da água é uma dança eterna. O ciclo da água é uma dança eterna. Ou seja, quando tu diz que o jarro sou eu não tinha tido essa visão. Para mim, era você, mas era o seu eu artístico, o seu eu bailarino, dançante. Ali, aquela água era a dança, entende? Então, quando não tem mais a dança, não tem mais a água. E é muito interessante essa simbologia, trabalhar simbolismos, né? Eu acho que o corpo ele é extremamente simbólico, e principalmente quando você traz um objeto para a cena. E o objeto não só contribui, mana, ele assim ressalta o que você quer dizer. Então é como a Ana também já falou, nossa, capturou completamente a temática, o que tu queria transmitir, tu conseguiu ir mais além. Tu consegues, tu tem um talento, eu até escrevi que eu ia dizer isso na live, que tu tens uma habilidade que não é ensinada na escola. Nenhum professor te ensinou isso. Você é esse artista que você pega a atenção para você, independente de estar feliz, triste, em qualquer dramaturgia. Então, isso é uma coisa que tu transborda. Então, esse trabalho transborda isso, né? E nessa cena, nossa, eu mesma que não vivi tal coisa, assisto, me dá vontade de chorar, porque eu não me imagino assim. Eu já tive fases de, como estive agora, uns 6 meses atrás, de licença. Eu estava mal, com alguns problemas mesmo, e tive que ir a tratamento, dar uma pausa e tal, porque é muito difícil, é pressão, é muitas coisas que a gente passa. Eu acho que em qualquer pessoa, em qualquer profissão. E é isso, assim, senti muito essa expressividade, né? Essa pré-expressividade, né? Em ti, e essa tua performance é um momento extremamente performático também do vídeo, e muito tocante, né? O trabalho todo em si, junto ali com aquilo que tu quer dizer, que, nossa, esse momento eu estava, guardei, como a Ana falou, guardei, tenho que guardar esse sonho porque não é prático, enfim, mas... Ai, gente, tanta coisa para dizer em tão pouco tempo, é muita emoção, olha. Eu sou muito de humanas, é muito difícil isso para mim falar pouco. É isso. Obrigado, Tainá, pela tua contribuição, é valiosíssima, assim como a da Ana. Também é muito legal a gente ver as interpretações das pessoas que são diferentes, mas que encaixam num contexto, né? Enfim, o legal da arte é isso, que cada um pode ter essa interpretação, e muitas das vezes a interpretação é uma coisa que o intérprete e o diretor não teve, né? Mas que faz super sentido e que contribui ainda mais com a riqueza do espetáculo. E aí, antes da gente passar para a próxima cena e final, eu queria falar com o nosso diretor, né, para ele falar um pouco sobre essa cena, né, porque a Tainá viu, né, que, enfim, houve uma captação essencial para que a cena pudesse ser entendida, e obviamente que tem dedo do diretor nisso, né, do diretor do filmmaker. Eu queria saber qual foi o processo para ele, de direção dessa cena. Bom, essa cena, ela me toca também especialmente, eu acho ela plasticamente muito bonita, e algo interessante que eu gostaria de comentar para a gente que é artista de teatro, né, que faz as coisas no palco, é que o audiovisual impõe para a gente um outro ritmo de trabalho, né? A gente tem que... A gravação sempre é muito extensa, demora muitas horas para gravar qualquer coisinha, e a gente tem que conseguir dosar nossa emoção para que a cena seja fluida, né?
E a gente só entende o resultado final mesmo quando a gente edita o material. Isso é outra coisa muito importante. Quando a gente está lá no momento gravando, a gente está tão preocupado com as partes técnicas da coisa, se a luz está legal, se o figurino está legal, se as coisas funcionam dentro da cena, que a gente às vezes nem se permite analisar a coisa por um outro viés mais subjetivo, mais poético. A gente está bem centrado em conseguir realizar a coisa no mais breve tempo possível, porque a gente tem, obviamente, também outras questões de logística, de aluguel de espaço, enfim, é uma complicante grande. Porque quando a gente está no palco, a gente está lá, faz 1h30 de trabalho incrível, sai suado, mas feliz, e acabou, deu certo. Mas para gravar não, demora umas 14 horas de gravação até que o material fique redondinho, né? Então é muito gostoso rever o material já pronto, e aí eu tenho que exaltar o nosso grande filmmaker chamado Vinícius Fleury, porque para mim ele é uma tríplice aliança de talentos, né? Ele faz trabalho da cinematografia, né? O trabalho de edição e também o trabalho de iluminação. Usualmente a gente tem 3 profissionais distintos para fazer esse trabalho. Ele é um extraterrestre, ele é um super-herói, porque ele faz os 3 ao mesmo tempo e brilhantemente. Muito do trabalho final, ele vem através da edição, né? Então, vocês percebem que a edição é uma edição muito cuidadosa, muito poética, muito ligada no sentimento que a gente busca trazer na cena. Então, eu tenho que exaltar o trabalho desse grande profissional, uma pessoa extremamente sensível, ligada com o que tem de mais bonito da arte, né? Que é essa questão da comunicação com o público. Ele consegue traduzir essas centenas de micro coisas que a gente gravou, que eu chamo de coisas porque no momento que a gente grava são coisas, literalmente, que unidas se transformam em alguma outra coisa maior, que para mim é mágica, que é o que a gente acabou de assistir. Então, essa camada do audiovisual, para mim, grande parte vem dessa contribuição inestimável do nosso grande Vinícius Fleury. Em relação à direção da cena, para mim, essa conexão com o objeto cênico, como a Tainá bem falou, ela é muito marcante, né? A gente tem copos que são itens cotidianos, mas na cena eles se transformam e viram outra coisa, e viram muitas coisas, né? Eles viram símbolos de vazio, símbolos de não preenchimento, né? Símbolos de montanhas a serem escaladas, símbolos, porque eles estão em grande quantidade, então símbolos também de obstáculos a serem ultrapassados, símbolos de coisas que não foram vividas, símbolos de coisas que nós nos intoxicamos com, né? Nós tragamos coisas para dentro, né? Que nos intoxicam, nos tiram do eixo, nos deixam em outra esfera, e isso acaba também prejudicando o nosso sonho, prejudicando as nossas vontades e conquistas futuras. Então, eu acho que quando a gente traz esse objeto para a cena, e como a Tainá também mencionou muito bem, no audiovisual tudo fica muito grande, né? Então, eu gosto dessa visualidade dos pequenos copos sendo muitas coisas, representando muitas coisas distintas. Então, acho que cenicamente é isso que me agrada e me deixa muito feliz ao rever essa cena, ao rever esse trabalho. E para mim, compartilhar esse trabalho com o público é muito, muito gostoso, porque esse trabalho, em especial, tem um lugar muito querido no meu coração. Muito obrigado, Glau. Você fez um trabalho incrível como direção, isso é inquestionável, né? Qualquer pessoa que for assistir o espetáculo vai perceber o trabalho, o cuidado tanto da edição, né, captação, quanto da direção. E agora a gente está indo para o final, para a nossa cena final. Vamos assistir agora para a gente dar nossas considerações finais e comentar um pouquinho também sobre.
essa cena final, ela me emociona muito porque ela lembra o momento em que eu decidi que eu ia mergulhar de cabeça nisso, né? Então, eu tinha ali nas minhas mãos, né, a vontade, o propósito, enfim, o dom, seja lá o que as pessoas queiram chamar, e, cara, eu quero isso, eu vou fazer isso na minha vida, e eu jogo aquilo para cima e simplesmente me deixo ser tomado por todo aquele líquido que naquele momento representa o sonho, né? A vontade, a dança de estar ali naquele momento, de viver aquilo intensamente, de mergulhar de cabeça nisso. E essa cena, ela é muito etérea, né? Ela tem a fotografia dela ficou muito linda e a música, e ela tem todo um ar assim de sonho, sabe? Ela tem uma atmosfera muito sonhadora, sabe? Eu gosto muito dessa cena. Eu acho que essa é a minha cena favorita do espetáculo, né? E ela marca esse retorno para esse caminho, para esse propósito que eu conto lá no início, né? Com a cena da memória fetal, e aí fecha agora com a cena final, que é a cena inicial, para quem não entendeu, né? Que na cena inicial eu mergulho nessas memórias e aí eu retorno agora já vivendo esse sonho, e para mim isso é incrível, assim, é uma coisa que me emociona muito ver essa cena, sabe? Para mim tudo nela é lindo, sabe? Eu não tô falando porque eu tô lá, não, é porque eu consigo, eu vivo essa história, né? Eu vivi essa história, então para mim é muito legal, né? Eu queria, né, saber da Ana, né, da Ana Teresa, suas considerações finais e o que você achou dessa cena, né? Se você conseguiu se identificar com ela nesse momento em que você sai, né, da carreira de nutricionista para voltar para a carreira da dança. Você sentiu também assim dessa mesma forma sonhadora e eu dessa vez eu vou mergulhar de cabeça nisso? Conta para mim. Tem uma expressão que você faz quando a água começa a cair, que você está no chão, que você fica com um olhar assim, meio que melancólico, ao mesmo tempo vendo que a coisa está voltando a acontecer, você começa a dançar, você começa. A gente não acredita que está voltando a dança para a gente e que a gente tem uma outra vivência, que a gente vai olhar diferente, com todas as experiências, e vai passar para os outros. E aí, quando tu tira o rosto, né? Diz assim, eu vivi tudo isso e eu sou agora uma pessoa, parece assim, amadurecida, né? Que eu possa tirar mais proveito de todo esse conhecimento. Foi a sensação que me deu quando você tira o rosto, né? Agora eu estou pleno, eu estou conseguindo me entender por que eu passei por tudo isso, né? Assim, a gente tem maturidade na dança, é uma coisa muito. E eu fiquei muito emocionada mesmo, quando tu disseste, Ana, vê o vídeo, que eu terminei de ver, eu digo, meu Deus, né? A nossa vida do bailarino, né? Muito bacana. Acho Muito que eu consegui. obrigado. Sim, você super conseguiu captar a ideia do vídeo, né? Do espetáculo. Eu acho que é muito comum, inclusive, é muito esperado que a gente se, é, se conecte com essa história, porque, como eu disse, né, anteriormente, apesar das diferenças de lugar, de contexto, as histórias acabam se cruzando muito, né? A gente acaba vivendo os mesmos problemas, as mesmas problemáticas, as mesmas questões. Acho que todo mundo chega no momento que duvida de si mesmo, todo mundo chega no momento em que duvida se aquilo de fato é pra gente, né? Enfim, é uma coisa muito constante na vida dos artistas, né? E Tainá, quero saber de você agora. Queria começar parabenizando a equipe, né, que foi responsável por tudo isso. Isso inclui a tia, o Guau, ao Fleury, porque é um conjunto de coisas. Essa cena que a gente acabou de ver, ela é uma cena muito emocional,
ela é uma cena que eu acho que não resume, mas ela traz todo um espetáculo que já vem acontecendo, e acontece dança, acontece foco, acontece expressão, acontece a água, a chuva e todas as coisas. E é como tu disse, nossa, eu acho essa cena, a fotografia, e eu queria parabenizar ainda também a trilha sonora. Muito obrigada por uma trilha sonora interessante, pesquisada. Eu preciso deixar isso aqui gravado, porque eu já tive algumas experiências de audiovisual recentes em que eu vi algumas coisas em trilha sonora. Eu digo, gente, a trilha sonora é importantíssima, importantíssima. Você parar um tempo e pensar num som, numa sonoplastia, sabe? E eu achei perfeita a sonoplastia do início ao fim, sabe? As escolhas. Eu queria muito saber quem tinha feito o saco amniótico. Que bom foi a ideia de vocês, assim, tua. Adorei saber essa história. Estou aqui para isso, entendeu? Mentira. Queria saber de várias outras coisas, mas assim, estou muito feliz e muito honrada de ter sido convidada para esse momento, para tirar as minhas dúvidas, saciar os meus anseios artísticos. E muito obrigada a todo mundo. Ana, um beijo. Eu só ouvi histórias, agora a conheço. Muito obrigada, gente, por isso. É muito importante esse momento de trajetória de si. Isso é a tua trajetória artística, a tua trajetória vívida como pessoa, como cidadão paraense. Isso é fantástico, é formidável, é necessário, sabe? Então, parabéns. Muito obrigado, Tainá. Muito obrigado por ter aceitado o convite, de estar aqui com a gente nessa troca, nesse intercâmbio cultural entre a gente aqui, a Ananindeu, a Belém e Parauapebas. E para mim está sendo muito legal ouvir esse ponto de vista de vocês. E essa troca está incrível. Agora, o nosso querido diretor, dramaturgo Gual Dídimo. A Tainá falou de curiosidades, eu gosto também de compartilhar curiosidades que eu acho bem legal depois que a gente vê montado, né? Porque parece tão fácil fazer e é tão difícil na hora. Essa cena especial, ela tinha uma dificuldade técnica porque ela envolvia água e a gente não tinha condições de secar o JC, né? Então, assim, a gente teve que elencar exatamente o momento que ele teria contato com a água e o que a gente ia fazer depois dele estar molhado. Então, a gente teve que gravar pedacinho por pedacinho da cena. E a gravação foi feita na Casa de Arte Thiago de Pinho. A gente tem que falar desses grandes parceiros que nos deram um suporte muito, muito especial, né? A gente agradece aos dois gestores do espaço, que é o Thiago Fernandes e o Thiago de Pinho, por terem permitido que a gente utilizasse o espaço deles. Então, essa cena foi gravada na área externa, e a área externa tem algumas luzes coloridas penduradas, né? Vocês verificaram, né? E eu fiz muita questão de utilizar esse elemento, porque eu achava que ia agregar muito no vídeo, e realmente agregou. E eu me lembro que o JC estava muito cansado, porque a gente estava várias horas gravando. E o JC é o protagonista da videodança, né? Então a gente estava exigindo demais do corpo dele, da mente dele. Então a gente estava exausto no final já. A equipe inteira também estava muito cansada. Então essa cena, para mim, traduz muito dessa questão que meu corpo está cansado, mas a gente vai continuar, porque a gente tem mais 1h50 para estar aqui para gravar, e vamos gravar até o final. Então eu gosto muito dessa fala da Ana, tão bonita, sobre esse olhar melancólico, né? Porque eu acho que traduz muito esse corpo cansado já de tantas horas de gravação, mas ali presente, conectado. E a gente gravou essa cena muito, muito, muito especificamente sem áudio. Nós não tínhamos o áudio para gravar. Então, acho que aí traduz muito a qualidade cênica do JC, a gente se entrega, porque ele não é só um bailarino, ele é um cantor, ele é um ator junto, então ele é um artista muito facetado, né? A gente vê isso muito bem traduzido nesse momento tão poético que ele... A minha direção é a seguinte: JC, olha para a luz, a gente vai ter que gravar. A gente tem agora 15 minutos para a gente concluir essa gravação. Olha para a luz e só. Essa foi a minha direção, porque eu estava no final já do processo. E essa simples direção, pouco coesa, muito focada no resultado, simplesmente foi traduzida por um artista tão sensível quanto ele em um momento absolutamente belíssimo de interpretação, de conexão, de foco, como a Tainá falou, e de tradução de sentimentos, né? Então, acho que quando a gente trabalha com grandes artistas, a gente fica muito mais inspirado. Então, ver o JC nesse momento final de cansaço e enfim, de final de ciclo de gravação, tão entregue, tão disposto, tão conectado, tão focado e tão atravessado pela arte, né? Então, realmente, esse final de cena, para mim, foi muito especial gravar. E eu tenho muito orgulho desse trabalho. Eu quero também agradecer a Leo Aldir Blanc, porque esse projeto foi selecionado pelo edital de dança da Leo Aldir Blanc Pará.
Então, tenho que agradecer a Secult Pará, ao Governo do Estado do Pará, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal por propiciarem a gente a executar esse trabalho através do audiovisual, né? Infelizmente era presencial, mas a gente teve que se adaptar à nova realidade, né? A nova realidade agora mundial. Então, para mim foi muito, muito especial ter o JC comigo nesse trabalho. Eu tenho orgulho imenso de ter dirigido e ter roteirizado, e também ter trabalhado com o grande Vinícius Fleury. Acho que quando a gente une pessoas talentosas e sensíveis, as coisas funcionam, e esse trabalho, para mim, é muito especial por isso. Muito obrigado, Igual, pelas suas considerações, pelo seu trabalho incrível. Eu sou fã, né, do Igual, um dramaturgo, diretor incrível aqui na nossa cidade. A gente tem, né, o prazer de ter ele conosco, né, produzindo e muito bem produzindo, né, para que nosso meio, né, ele continua sendo suprido, né, por nós, artistas, por ele, diretor, enfim. Ele desenvolve um trabalho muito legal aqui na nossa cidade. E, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nesse momento. Eu queria agradecer demais por vocês terem topado, né, participar desse momento, que tinha o intuito de trazer, né, para a OPEBAS, para dentro desse processo, né, aqui representado pela nossa querida Ana Tereza, que tem uma história de vida incrível, que se cruza muito com a minha, que eu tenho certeza que ela se identificou muito com o trabalho, porque eu me identifiquei muito com a história dela já, ela conversando aqui. É muito emocionante a gente ver que, né, existem pessoas que são persistentes no seu propósito, né? Tudo desse espetáculo gira em torno de eu acreditar no propósito que eu tenho com a dança, né? E isso é muito, muito gratificante para mim saber que existem pessoas como você, Ana, que estão aí em Paraupebas, num lugar que está um pouco distante da nossa capital, né? Mas continua desenvolvendo o trabalho com muita garra, muita determinação e muita esperança, né? Na certeza de que a arte ela vai nos recompensar, seja com aplausos, seja com olhares, seja com abraços, com admiração, enfim. A gente vai ser sempre recompensado. Muito obrigado mesmo, tá? Nosso agradecimento também, mais uma vez, né, à Lei Aldir Blanc Pará, o edital de dança, que proporcionou fomento a esse projeto, né, através da Lei de Emergência Cultural número 14.017 de 2020. Nossa gratidão à Secult, Secretaria de Cultura do Pará, à Secretaria de Turismo e Ministério de Turismo, também ao Governo Federal, por terem fomentado esse projeto. Ana, muito obrigado por estar aqui com a gente, Tainá também, Gualdídio, tá? Fiquem ligadinhos, tá? E continuem assistindo ao espetáculo, tá, gente? Está ali disponível no canal do Memórias Líquidas e vai ficar lá para sempre, para que essa memória também seja marcada para sempre nas nossas lembranças. Um grande beijo e boa noite a todos vocês.